último dia aqui do nosso curso de filosofia. Começando ouvindo essa música antiga, né, cantada aqui pelos Titãs, que fala sobre esperança, fala sobre é preciso saber viver, né? Agradecendo as mensagens legais que vocês deixam. Às vezes eu não consigo ver todas as mensagens, né, durante a fala, mas depois eu dou uma lida no que vocês mandam. Muito legal. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando aqui no Face. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando aqui no Instagram. Obrigado por todo mundo que está divulgando, né, o nosso curso. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é o tema da esperança. Também há muitas maneiras... Pronto, era só um comecinho. Há muitas maneiras a gente tratar o tema da esperança, né, na filosofia. Tem uma maneira muito comum que é a reflexão religiosa sobre a esperança. Quando a gente fala das virtudes teologais, a gente fala da fé, do amor e da esperança. Quando a gente fala sobre alguns caminhos, né, do povo de Deus, a busca pela terra prometida é a esperança de chegar nessa terra. Até a palavra religião, do religar e da religação, é uma esperança. É como se eu tivesse um desligamento da minha relação com aquilo que é correto na minha vida, da minha relação com Deus, e de repente eu tenho a esperança de religar, de novamente ter esse foco, ter esse eixo, ter essa conexão. Mas eu quero começar com vocês numa reflexão de um dos pensadores pré-socráticos, que é um dos mais estudados, que chama Heráclito de Éfeso. Você já deve ter escutado, primeiro para quem não está acostumado com os termos, né, de filosofia, pré-socráticos são filósofos que vieram antes de Sócrates, eles estão na Grécia, não em Atenas, porque os primeiros pensadores de Atenas, os três grandes pensadores de Atenas são Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles não era de Atenas, mas a obra dele está em Atenas, ele era de Estagira. E antes de Sócrates, a gente tem os filósofos chamados pré-socráticos. Esses filósofos, eles estavam muito focados com a natureza, estavam muito ligados com a natureza. O meu mestre aqui, Renato Nalini, que honra ter você acompanhando, diz assim, é o filósofo que diz que não se pode banhar duas vezes nas águas de um mesmo rio. Exatamente, né? Heráclito, ele analisava o movimento, ele era o filósofo do movimento. Para ele tinha um conceito que ele dizia assim, olha, o ser não existe, o que existe é o devir, é o vir a ser. Um abraço para o Zé Renato lá da Bahia também, promotor, muito legal. Depois eu dou os abraços para não interromper a aula, mas muito feliz com os meus amigos aqui acompanhando. Mas então Heráclito dizia o seguinte, você faz uma análise da natureza por aquilo que vai acontecer, pelo vir a ser, aquilo que virá. Então o que é um dia? O dia não é um dia, o dia é um vir a ser noite, a noite é um vir a ser dia, o quente é um vir a ser frio, frio é um vir a ser quente, o duro é um vir a ser mole, o mole é um vir a ser duro, o seco é um vir a ser úmido, o úmido é um vir a ser seco. Tudo está em constante transformação. Diferentemente de Parmênides, que era o filósofo que falava sobre o ser enquanto essência, né? O que é, o que não é, não é. A essencialidade está ligado a essa construção do que é o ser. Parmênides tinha uma irritação muito grande com a doxa, com excessos de opinião, de opiniões que as pessoas davam. E ele queria que as pessoas se aproximassem da verdade. Ele chamava isso de aletheia, o descortinar da verdade na visão de Parmênides. Mas Heráclito é o filósofo do movimento, da transformação, da espera. E olha o que ele fala, né? Ele era chamado de o obscuro Heráclito, porque ele falava tudo meio que em códigos, né? O pensamento dele é muito complexo. Mas ele dizia assim, se não se espera, não se encontrará o inesperado, pois ele não é encontrável e é sem acesso. Se não se espera, não se encontrará. Aqui começa o primeiro conceito interessante de esperança, que na verdade esperança não é uma espera passiva nessa visão filosófica. A esperança é um caminho. A esperança, como a gente fala do vir a ser e do movimento,
Aquele que espera caminha. Porque às vezes a gente tem uma ideia da esperança como passividade. Então eu estou parado esperando o que vai acontecer. Não. A esperança nesse sentido filosófico é o caminho que eu vou ao encontro daquilo que eu acredito que seja o melhor. Ó a visão religiosa. Por que o povo sai do Egito e vai caminhando na esperança de encontrar a terra prometida? Então não é que nesses dias em que nós estamos confinados, no isolamento social, que a gente está fechado, a gente deve ficar deitado sem fazer nada na esperança de que coisas melhores virão. Talvez a grande interrogação filosófica para esses dias é o que eu faço com essa espera? Que caminhos eu posso dar dentro de mim mesmo para que eu consiga ir ao encontro de alguma coisa que para mim é significativa? A esperança nesse sentido para Heráclito, ele fala da via ascendente do saber. Eu devo passar minha vida buscando percorrer essa via ascendente do saber, que na visão dele era um caminho para que eu pudesse deixar de lado os meus vícios, aquilo que me é pequena, aquilo que me reduz, aquilo que me diminui, aquilo que me escraviza. Eu estou num caminho esperando percorrer esse melhor caminho. Então, o primeiro conceito aqui da esperança filosófica é que a esperança ela é um caminho. Quem não espera, fecha as portas para esse caminho. Porque às vezes a gente pode pensar assim, né? Mas não dá para viver de esperança, né? Eu fico lá esperando, esperando, esperando e nada acontece. Não é esse o sentido filosófico da esperança. Cada passo que eu dou, cada forma com que eu encontro um caminho para ir percorrendo esse caminho, maior é a credibilidade que eu dou para mim mesmo de continuar caminhando. Eu estou em busca, mesmo que as dificuldades sejam imensas. Vocês conhecem Saint-Exupéry por causa do Pequeno Príncipe, mas tem um outro livro dele em que ele conta a história de um aviador e que o avião dele cai por causa de uma grande tempestade de neve, né? Ele cai e ele não consegue ter nenhuma estrela que pudesse guiar o caminho dele. Então imagine assim, né? Um aviador, alguém que está pilotando um avião, um dos primeiros, dizia ele, que trabalhava no correio aéreo, vem uma tempestade aqui é uma metáfora, acontece um fato inusitado na vida, e aí cai o avião. Quando cai o avião, o que esse aviador faz? Ele não morre, ele está ali naquela neve, mas desesperado. E ele começa a olhar para o céu e buscar alguma estrela no céu. E ele não consegue encontrar nenhuma estrela no céu. E aí a narrativa do Saint-Exupéry é que a única esperança que havia era uma estrela que morava dentro da alma dele. Então, como ele não tinha nenhum elemento externo que pudesse guiar sua vida, ele teve que encontrar dentro dele mesmo alguma coisa que o mantivesse vivo. E, né, a história de Saint-Exupéry, a Terra dos Homens, e depois, quando ele é encontrado, ele disse que ele ficava imaginando a mulher dele, e ao imaginar a mulher dele, ele imaginava que a mulher dele, quando o imaginava que ele estivesse caminhando. Que a mulher dele pensava assim: se meu marido estiver vivo, ele vai estar caminhando, ele vai estar lutando para continuar vivo. Então, aqui tem um sentido bonito, né, de Saint-Exupéry, que é o que fala que tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa, mas é no Pequeno Príncipe. Mas na Terra dos Homens ele vai nesse caminho. Onde mora a esperança? A esperança mora dentro da gente. E ela é alimentada por afetos externos que nós fomos construindo. A gente foi construindo no nosso fluxo de vivências pessoas, momentos, situações, sonhos, projetos. E isso está tudo dentro da gente. E como isso está dentro da gente, nos momentos que eu mais preciso, eu tenho que buscar isso dentro de mim mesmo. Eu estava vendo algumas pessoas, né, comentando nas redes sociais, um perguntando para o outro: o que você vai fazer no momento que a gente sair dessa pandemia? Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Um que respondeu assim: olha, eu tenho esperança de que meus pais estejam bem quando isso terminar, e eu quero pegar os meus filhos junto com os meus pais e a gente se beijar muito, tudo que a gente não beijou nesse tempo.
Vejam, então, para eu enfrentar as dificuldades que eu estou vivendo nesse momento, eu vou buscando alguma coisa que acenda em mim um continuar, um prosseguir, um ir adiante. O contrário da esperança é a desesperança. Eu vivo uma situação ruim, qualquer que seja a situação ruim, e eu fecho as portas. Eu não imagino mais caminho. A esperança, ela é uma porta aberta da minha alma. A desesperança é eu trancar essa porta. Então eu não acho que alguma coisa vá acontecer. Tem gente que é muito negativo e tem gente que é essencialmente positivo. Olha que frase legal que eu peguei aqui do Ariano Suassuna, que é esse grande escritor brasileiro que tem muito humor em tudo que ele fala. Ele diz assim, olha, o otimista é um tolo, o pessimista, um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. O otimista é um tolo, porque ele é muito ingênuo. Não, fica tranquilo, tudo vai resolver. Ele é quase que um demagogo. Ele não tem muita noção da complexidade da realidade. Então você está no meio de um acidente, você está no meio de uma tragédia, você está no meio de um momento seríssimo e você está brincando com aquilo. Porque você é tolo, diz ele. O pessimista é um chato. Não é ruim a gente conviver com pessoas que estão sempre para baixo. E essas pessoas para baixo estão te puxando para baixo o tempo todo. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo, tudo é complicado, tudo é difícil. É como se a pessoa olhasse para ela mesma e achasse que só ela está passando por aquele problema. Eu estou apaixonado, estou sofrendo com a minha paixão, quem eu amo não me ama, e eu acho que eu sou a única pessoa do mundo passando por isso. Em toda a história, a paixão foi uma dor, por isso paixão. Paixão, a gente viu na nossa conversa de ontem sobre compaixão, que é partilhar a dor do outro. Então a paixão é uma dor, porque um tal de Eros deu uma flechada, quer dizer, você está sentindo esta paixão, mas não é só você. Por isso que tantas músicas de sofrência fazem sucesso, porque muitas pessoas passam pelas mesmas situações e sofrem essas mesmas coisas. O que a gente está vivendo, né? Não sei se vocês viram uma reportagem hoje que lá numa cidade da China, o número de divórcios estourou, porque os casais não estão conseguindo conviver um com o outro. Se desacostumaram a isso. Aí você pensa assim, nossa, mas eu moro num apartamento pequeno e só tá eu e o meu marido aqui. Eu não aguento, eu vou matar o meu marido, tal. Ele vai me matar, o que que eu faço? Mas não é só você que está passando por isso. Esse é o realista. Eu não posso ser o chato, o pessimista, aquele que coloca tudo para baixo, e ao mesmo tempo eu não posso ser esse tolo que acha que tudo vai se resolver da melhor maneira. Não é uma ingenuidade. O sentido de esperança não é um sentido de ingenuidade. Veja, a força da esperança está nas virtudes teologais, né? A fé, o amor, a esperança. Como é que eu consigo desenvolver uma narrativa em busca dessa esperança? Vocês imaginam aqui, pegando o argumento teológico, imagina o sofrimento daquele povo que estava no Egito e que de repente sai do Egito em busca do paraíso, e aí eles começam a caminhar e tem fome e tem sede. E cadê Moisés? Cadê o líder que nos tirou daqui? O que ele vai fazer com a gente agora? Quem conhece um pouco essa história vê que a formação do povo de Deus está lá em Abraão, né? Ele é o pai das 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então ele tem uma importância enorme, né, para a história da teologia, do pensamento religioso, mas ali tem a formação do povo de Deus, depois tem toda a história dele com Sara, Isaac, que é o filho da promessa, tem Deus pedindo a Abraão uma prova, né? A história dele com o filho dele, Deus pede o sacrifício do filho, depois provou a fé dele, enfim, aí vem Esaú e Jacó, vem os filhos de Jacó, vem José, que era o preferido em tese, ele é vendido como escravo para o Egito, ele se transforma em primeiro-ministro do Egito, todo o povo de Deus fica ali no Egito, vai crescendo ali, né? Israel é povo de Deus, até que um faraó resolve escravizar esse povo, eles não querem mais ficar no Egito, ouvem a voz de Moisés e tem a passagem pelo Mar Vermelho. Então ali tem uma grande esperança daquele povo, mas quando eles saem, de repente eles começam a falar assim, ué, mas a gente veio aqui para a liberdade, só que a gente não tem o que comer, não tem o que beber, nós somos enganados, o que está acontecendo? E aí de repente, né? A esperança fez com que eles prosseguissem, mesmo diante das dificuldades. O Machado de Assis, o Carlos Drummond,
que tem aquela, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, né? Que é lindo, só isso já valeria a obra toda de Drummond, né? Uma pedra no meio do caminho. O que é uma pedra no meio do caminho? E a grande escritora brasileira, Lígia Fagundes Telles, né? Uma das maiores romancistas vivas do Brasil, a Lígia completa isso e diz assim, olha, há uma pedra no meio do caminho, dizia Drummond, pois eu digo, há um caminho no meio da pedra. Isso é esperança. No meio do caminho eu encontro uma pedra, mas no meio da pedra eu encontro um caminho. Se a pedra que está ali diante de mim, o que eu faço com a pedra? Eu choro porque eu estou vendo a pedra? Eu fico sentado e eu não vou adiante porque eu tenho medo da pedra? Não, eu encontro um caminho no meio daquela pedra. É interessante que a literatura nos leva para essas visões da dimensão humana. O que eu faço para me realimentar dessa esperança? Mas a gente falou de Heráclito que é esse filósofo do devir, da mudança, da transformação, da busca, do não ficar parado, do não ficar estacionado, do não esperar que as coisas aconteçam por elas mesmas. Não é que a pessoa que tem esperança, olha um outro pensador que gostava muito de usar a palavra esperança, num outro sentido, que era Paulo Freire, né, esse grande educador. Ele dizia que o bonito não era o conceito de esperança como esperar, mas de esperançar. Que verbo bonito! Esperançar. Esperançar é acreditar que alguma coisa vai ser melhor, mas fazendo a minha parte. Imaginando o que eu posso fazer para isso. Minha gente, muitas vezes a gente desiste rapidamente das coisas, porque acha que não é competente, porque acha que é burro, porque acha que é limitado, porque acha que não vai dar certo mesmo, porque acha que, enfim. E aí eu vejo a pedra no meio do caminho, mas eu sou incapaz de ver o caminho no meio da pedra. Eu peguei aqui, ontem falaram de poema, eu escolhi um outro poeta que é lindo pela sua simplicidade, pela grandeza que tem na sua alma, é Mário Quintana. Olha o que diz Mário Quintana com toda a sua simplicidade. Diz assim, deixa eu pegar os óculos aqui para ler melhor. Não que eu não consiga ler sem óculos. Lá bem no alto, do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se, e ó delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam. O meu nome é Esperança. O poeta indiano Tagore dizia que cada criança que nasce é a prova que Deus não desistiu da humanidade. Cada criança que nasce é a prova que Deus não desistiu da humanidade. Cada criança que nasce é um milagre. A vida é um milagre extraordinário. É que a gente não para pensar na beleza do estar vivo, da beleza do conviver com as outras pessoas, na beleza dos silêncios necessários que nós temos que fazer para buscar essa esperança que mora dentro da gente. Agora Drummond. Agora Vinícius de Moraes. Estou querendo Drummond, né? Drummond era da pedra no caminho. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei. Na esperança de saber o que é o amor, ninguém sabia me dizer, e eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou: o amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor, é a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Os poetas, sem dúvida nenhuma, viveram com sofrimentos, né? Porque a poesia precisa de uma solidão, de uma viagem dentro da gente mesmo, mas eles viveram também cheios de esperança, encontrando essa dimensão das utopias. O que é uma utopia?
Há muitos filósofos que trabalham com o conceito de utopia. Há um mais conhecido, né, Thomas More, que escreveu uma obra chamada Utopia. Francis Bacon, que escreve A Nova Atlântida, que é uma obra utópica. Lavoisier, que escreve o Discurso da Servidão Voluntária. Alguns atribuem alguns dos textos de Platão à utopia. Mas o que é utopia? A palavra utopia significa falsos pés, pés que não existem. A gente vai dar algum dia do curso aí sobre utopia, porque vale a pena também se aprofundar um pouco nisso. Mas aí você fala assim, bem, se é um lugar que não existe, por que eu preciso da utopia? Para caminhar. Para não ficar parado onde eu estou. Para dar passos para encontrar alguma coisa que eu acredito. Para que eu vá atrás daquilo que eu acredito. Eu preciso acreditar em alguma coisa. Senão minha vida não tem sentido. Se eu não tiver um tema para viver, o grande poeta que a gente perdeu, Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros, ele falava muito que o que mais o preocupava no jovem era a ausência de um tema para viver. Eu preciso de um tema para viver. Esse tema me coloca na estrada da esperança. Esse tema faz com que aquela pedra no meio do caminho, eu inverta isso. E eu consiga encontrar o caminho no meio de uma pedra. Porque eu vou adiante disso. Quero ouvir agora aqui as perguntas de vocês, as colocações. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade, né? Que foi um tema que vocês já pediram. Deixa eu ver um pouco aqui o pessoal do Face. Vamos ver aqui a Silvana, estou acompanhando, muito legal, fala sobre a esperança. A Pati Rolo, buscando as coisas do alto, na esperança que tudo vai dar certo. A esperança é um caminho que nos leva a um objetivo que construímos dia após dia. Exatamente, Vera. Se eu tenho a esperança lá na frente, eu vou dar passos para atingir aquele caminho. A Sueli, estou te assistindo, acompanhando. A Mônica, amo esse livro. Entre amigos, obrigado, Mônica. Fátima, deixa eu ver se perguntas aqui também. Mara, muito legal a mensagem de vocês. A Divina, boa noite, Gabriel. Divina Maria, gratidão por estar sempre partilhando os seus conhecimentos. É enriquecedor ouvir vocês. Qual for o tema, muito legal. Andréia, Xalita, amanhã farei a defesa da minha tese de doutorado de uma forma inusitada. Uma banca virtual de 5 pessoas, todas conectadas virtualmente. Tensão total, mas minha esperança está em alta. Muito legal, Andréia. Parabéns. Eu vou fazer também 2 bancas de mestrado, né, virtualmente. Eu vou dar aula para os meus alunos do IBMEC numa plataforma aqui também, virtualmente. Depois de amanhã para os alunos do Mackenzie, para os alunos da Uninove, na sexta-feira para os alunos da PUC, tudo virtualmente. Eu que adoro fazer dinâmicas na sala de aula, estar em contato com as pessoas, né? Mas a gente tem que, é isso aí, na esperança de melhores dias, na esperança que tudo que a gente está vivendo nos ensine a ver a vida de uma outra maneira, na esperança de que a gente dê valor para as coisas que nós não estávamos dando antes, na esperança de que a gente saia uma pessoa melhor. Não é fácil estar em contato com a gente mesmo, não é fácil estar trancafiado, não é fácil você com você. Algumas pessoas que estão nos acompanhando estão sozinhas em casa, estão passando esses dias sem ninguém. As pessoas que estão sem ninguém, às vezes ficam pensando assim, poxa, se eu tivesse pelo menos uma pessoa para estar aqui comigo, já seria muito mais fácil. Tem gente que está com alguém e aí pensa o contrário e fala assim, preferia estar sozinho, porque é muito difícil estar com alguém. Se eu estivesse sozinho, eu estaria melhor. A gente não consegue celebrar o momento em que a gente está vivendo. Imaginar que podia ser pior, que podia ser mais angustiante ainda, né? E de repente a gente está aí. Quando você olha no seu entorno, você precisa olhar para dentro de você mesmo e ter a esperança de ser uma pessoa melhor. Até isso é fundamental que eu acredite. Eu preciso ter a esperança de ser uma pessoa melhor. Eu falei de algumas pessoas aqui do Face, não falei do Insta. Vamos lá. A solidão é assustadora porque promove o mais difícil dos diálogos. Quem que falou isso aqui? Que legal isso. Não dá para ver o nome. Sempre tive vontade de estudar filosofia e teologia, agora mais ainda, o pouco que você tem nos orientado já está me motivando muito. Professor,
o Patrício, professor, eu lhe vi na live junto ao professor Marco Antônio, comecei a seguir o senhor por aqui, já adorei a pessoa, principalmente como passa seu conhecimento. Marco Antônio foi meu aluno, né? Tenho muito carinho por ele, muito legal. O Henry, a ideia do Paulo Bonfim se relaciona muito com a ideia de metanarrativas do Jean-François. É isso aí, Lyotard, né? Se eu não tiver uma narrativa interna por mim mesmo, né? Como é que eu vou achar esse tema para viver? E se relaciona também com o nosso amigo Aristóteles, quando fala dessa importância de nós termos uma grande aspiração na vida. A aspiração está ligado a essa esperança também, a esse conceito do que eu posso fazer, né? Aqui o Lininho diz que está relendo Aos Mestres com Carinho, um livro meu que é muito legal. E eu preparei uma outra coisa aqui para a gente indo para o final do nosso bate-papo de Clarice Lispector. Aliás, hoje me perguntaram alguns livros como sugestão para as pessoas lerem nesses momentos. Clarice Lispector é uma das autoras que quem não leu precisa ler, comece pelas coisas mais fáceis, e quem já leu vá para coisas mais complexas dela, né? Como Paixão Segundo Jagá, que é uma obra impressionante. Mas olha o que ela diz: sonhe com o que você quiser, vá para onde você queira ir, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Eu peguei a Clarice aqui porque, como a gente já falou de sofrimento, e ela coloca o sofrimento da mesma maneira que a gente colocou, sofrimento para fazê-la humana, tristeza, né? Sofrimento para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. É isso que a gente tem que fazer com a vida. Eu queria divulgar para vocês também o meu podcast de filosofia, que está no Spotify, nas outras plataformas, e que eu falo dos filósofos da antiguidade. Por exemplo, hoje a gente falou sobre Heráclito de Éfeso, é um dos filósofos que eu trato lá também. Lá eu falo de Tales, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, falo do Jardim de Epicuro, dos estoicos, de Cícero, para que a gente possa aproveitar esses conhecimentos filosóficos para unir a nossa vida. Quem está perguntando aqui, amanhã tem também? Amanhã tem também. Está perguntando de Clarice Lispector, que obra é mais fácil dela? Os contos. Tem contos para crianças de Clarice Lispector, tem um conto lindo chamado O Amor, tem a narrativa da vida dela quando ela morava lá no Recife, né? Ela não nasceu no Brasil, mas ela virou praticamente brasileira. Tem uma história tão bonita que ela fala nesse conto de criança, que ela fala que ela sonhava muito em ter uma bala que nunca se acabasse. Era o sonho da vida dela. E aí, de brincadeira, de tanto ouvir isso, né, a irmã dá para ela uma bala que nunca acaba, que é uma goma de mascar, né, um chiclete. E quando ela fica mascando, ela fica angustiada porque ela quer que acabe aquilo que nunca acabe. E ela não sabe o que fazer com aquilo que ela tanto sonhou e agora que ela tinha, ela não sabia o que fazer. Eu não vou dizer o que ela vai fazer para vocês pesquisarem aí. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade, o que a gente faz para trabalhar com a nossa ansiedade. Eu amo Clarice, diz aqui a Cecília, que legal. Eu tinha citado aqui Machado de Assis, mas quem nunca leu Machado de Assis, começa com os contos. Tem contos fáceis de Machado de Assis, simples, né? Pai contra Mãe, um conto que eu trabalho muito com os meus alunos em sala de aula. Tem um conto dele que chama Vara. Os contos da Lígia. Eu vou dar aqui, amanhã eu vou dar algumas ideias de alguns contos da Lígia Fagundes Telles. Venha ver o pôr do sol, é um conto lindo dela, triste, né? Mas é isso aí. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer as pessoas que estão divulgando, o pessoal que começou a me seguir, que era do Face, começou a seguir no Twitter e vice-versa. Eu acho que é um momento que a gente precisa buscar levar coisas boas, né? Sem ingenuidade, sabendo que a gente está passando por um dos momentos mais complexos e dolorosos da nossa vida, sem dúvida, do seu ponto de vista humano,
econômico, não será simples nós sairmos dessa crise do momento que a gente está vivendo. As pessoas estão se tornando mais responsáveis, estão vendo o que está acontecendo no mundo. Então ele é um momento muito doloroso, mas é muito legal a gente ver muitas pessoas querendo fazer a sua parte, colaborando como podem colaborar para minimizar esse problema. Né? Jovens se oferecendo para comprar coisas para as pessoas mais velhas, jovens ligando para as pessoas mais velhas, né? Um ligando para o outro para ajudar, para dar força, cantores fazendo lives, fazendo show para acalmar o coração das pessoas, muita gente enfrentando isso, que a gente possa enfrentar com esperança, já que esse é o nosso tema, esperança. Eu tenho esperança de que a gente saia melhor desses momentos. Obrigado. E amanhã a gente está de volta aqui no mesmo horário, 6 horas, falando sobre ansiedade. Legal? Beijo.